E agora vamos falar de estética. Suas bochechas te incomodam? Tem muita gente que não gosta do formato do rosto quando se olha no espelho, não é mesmo? Mas tem uma cirurgia que promete redefinir o rosto e diminuir a aparência das bochechas. É a bichectomia. Olha só. Celebridades como Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Kim Kardashian e Victoria Beckham esbanjam beleza e elegância nos tapetes vermelhos e capas de revista. Além de brilhar profissionalmente, estas artistas acabam sendo referência e modelo para mulheres do mundo inteiro. Todos sabemos que existem tratamentos de fotos e procedimentos estéticos por trás desta perfeição toda. Basta vermos um antes e depois destas personalidades para repararmos, por exemplo, que os rostos ganharam um contorno e as bochechas ficaram mais sequinhas. Até o ator Keanu Reeves aparece com as linhas do rosto mais marcadas após a intervenção. Você deve estar imaginando que para chegar a este resultado é necessário fazer uma internação, passar por uma cirurgia demorada, quando na verdade você pode se submeter a um procedimento simples e rápido num consultório odontológico. Foi isso que a Samira fez. Ela, assim como eu, passou algumas vezes na fila da bochecha, na é verdade. Você também mordia muita bochecha por dentro, porque não é só por fora que isso acontece, né? Mordia bastante. Eu sentia à noite, quando eu estava dormindo, que eu mordia a bochecha. Eu acordava com bastante dor. Na infância, todo mundo apertava muita bochecha, brincava com apelidos. Apertava bastante, muito apelido. Então, essa cirurgia é conhecida como bichectomia ou também como afinamento de face. E o pessoal reparou os resultados, depois ficou muito evidente? Com certeza. Eu colocava fotos nas redes sociais e começaram a me ligar para falar que o meu rosto estava mais fino, que eu tinha emagrecido. É bem evidente. Depois de fazer a retirada parcial das bolas de bichá, um tecido adiposo localizado na região das bochechas, com um pequeno corte interno na boca, é evidente a mudança no perfil da Samira. Olha, ela tá falando e eu já tô aqui já mordendo bochecha por dentro, para ver, será que ficaria bom em mim, Vanessa? Tô a fim de experimentar, hein? Já vi que você vai fazer mesmo, hein, Gabi? É isso aí. Para falar sobre esse tipo de cirurgia que a gente viu aí que muitos famosos estão aderindo, estamos recebendo aqui no estúdio o professor cirurgião dentista José Márcio. Bom dia, doutora. Bom Obrigada dia. por sua presença. Eu que agradeço o convite. Procura grande pela bichectomia? Tem aumentado bastante, porque é mais um apelo estético que está dentro hoje do arsenal do cirurgião dentista, né? A gente viu aí na reportagem, mas como é que é essa cirurgia? Tira uma gordurinha que a gente tem dentro aqui da bochecha? Exatamente. Em tese, essa gordurinha ela foi criada para diminuir os atritos entre os músculos da face. Na época da amamentação, a sucção do bebê traria muito atrito entre os músculos e essa gordura ela serviria como se fosse um amortecedor para que não houvesse uma inflamação. Nossa, então é utilizada só durante a amamentação. Depois qualquer pessoa pode tirar. Ou tem algum outro, serve para alguma outra coisa? Não tem essa indicação para se manter a bichectomia, as bolas de bichá. Agora, se por um acaso existem casos em que você realmente a remoção dela traz benefício para você. Às vezes a remoção dela não te altera a face, então depende de uma análise bem criteriosa, fotográfica e do cirurgião para a gente poder definir se vai atingir o resultado ideal ou não. E a procura geralmente é pela estética ou realmente por essa queixa que a gente viu aí na reportagem? Ah, porque eu mordo a bochecha por dentro, isso me incomoda. Porque muita gente fala isso, né? Que tem excesso de pele dentro. Talvez pela divulgação maior hoje em dia da técnica, as pessoas começam a associar essa parte da mordida da bochecha com as bolas de bichá. Antigamente, pela falta de informação, as pessoas não relacionavam com isso. Hoje em dia, no consultório, a gente tem 60% de pessoas que vão buscando a estética e 40%, de 30% a 40% do que vão com esse objetivo de diminuir essa mordida da parte interna da bochecha. E como é que é o procedimento? Pontos? É uma cirurgia tecnicamente... Tem repouso depois? Então, é uma cirurgia tecnicamente, ela é pouco invasiva, né? Ela tem duração de 40 minutos para os dois lados, sempre é bilateral dos dois lados que a gente faz, né? E o pós-operatório é sossegado. A única coisa que pode acontecer é um inchaço, dependendo do paciente, e um hematoma na base do rosto. Mas não é todo caso que aparece isso. Limitação do paciente com relação à parte social, trabalho e fonética, ela causa que nós chamamos um trismo. É uma diminuição na abertura de boca, porque para você atingir essa bola de bichá, você tem que passar por dois músculos importantes, que é o masseter e o bucinador. Então, você causa uma sensibilidade pós-operatória
de dificuldade de abertura de boca. Mas Entendi. o pós-operatório é comumente sem nenhum tipo de dor e normalmente sem nenhuma sequela. E tem algum risco, doutor? Pois é, na vida tudo tem seu risco, né? É por isso que você tem que procurar profissionais bem habilitados, né, comprovadamente reconhecidos, porque por essa área passa a gente está muito próximo de uma glândula salivar. E essa glândula salivar, se você não tiver conhecimento anatômico, você pode lesioná-la, né? Além dos músculos da face que tem. Então, não pode dizer de que assim, é uma técnica fácil para qualquer um, não. É uma técnica fácil, mas precisa ter conhecimento anatômico e precisa estar habilitado para fazer. Tem que procurar o profissional certo, né, gente? A gente tem participação de telespectadores pela internet, perguntas no Facebook. Vamos lá. A Dani pergunta, a bochecha pode ficar com flacidez? Talvez depois de retirar a gordurinha. Então, eu acho, na análise que se faz, por exemplo, quando a gente tem um paciente candidato, a gente tenta fotografar o paciente, fazer essa análise muito bem detalhada para ver se a gente vai atingir a expectativa do paciente, que é fundamental. O que podem alterar? Por exemplo, o paciente ele tem uma musculatura muito grande, que nós chamamos de uma hipertrofia do masseter. Então, por mais que você mexa com a glândula, com a bola de Bichat, você não vai conseguir o resultado estético ideal. A gente analisa o tônus muscular do paciente para definir também o parâmetro de idade. Um paciente que chega, às vezes, com 60 anos de idade. Se Aí ele tiver entra um nisso tônus, da flacidez, né? ela pode ter essa queda, mas pelo envelhecimento em si, não pela remoção da bola de Bichat. Essa pergunta da Miriam Aparecida é interessante. Qual o máximo que podemos tirar de gordura? Tem uma quantidade ou ela é realmente já uma bolinha no tamanho exato? Pois é, ela é uma bolinha no tamanho exato. Você remove 100%. E existe muita simetria dos dois lados. Então, a gente mede, a gente pesa, né? Mais ou menos, deu 3 quilogramas de bolinha. Do lado oposto, é mais ou menos o mesmo volume que se tira. E de um paciente para o outro, esse número varia, não? Varia bastante. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. E aí a diferença é maior também, né? Exato. E o resultado que se vê. E é uma técnica cirúrgica que a Samira mostrou na reportagem, que ela ficou bastante contente, que ela colocou fotos na rede social. E quanto mais tempo passa, melhor fica. É um tempo de mais ou menos de 60 a 90 dias para que você tenha um resultado definitivo, para que essa musculatura, para que esse espaço deixado por esse tecido seja ocupado pelo músculo e comece a delimitar essa face. Há muitos anos atrás, a minha mãe dizia de que artistas de Hollywood extraíam os molares. Sim, isso eu já ouvi falar. Para deixar a face mais fina. Tipo Rita Hayworth, né? Então, hoje em dia, a gente tem um recurso a mais, um incremento a mais para se buscar estética, né? Cada vez mais fora. O Álvaro, acho que ficou interessado, ele pergunta se pode ser feito em homens. Pode sim, a gente viu aí na reportagem também, né? Tem famosos que já estão fazendo, mas acredito que a procura seja menor ou não? É menor, mas ela é crescente. É. Hoje em dia, os homens têm buscado mais as lentes de contato, faceta, botox, né? Eles têm se preocupado. Hoje a gente tem, dentro da história clínica, mais ou menos 50% dos pacientes que buscam resoluções estéticas dentro de um consultório odontológico. Exemplo, lentes de contato, faceta, botox e a bichectomia, o afinamento de face. A gente tinha mais uma pergunta ali que Acho acabou que tirando da a tela. idade, né? Até que idade que a pessoa pode fazer? Você falou que pode até mudar, mas a qualidade do serviço muda de acordo com a idade, não? Não. Na verdade, dentro dessa análise criteriosa que se faz, fotográfica, né, a gente consegue delimitar o rosto e ver se vai estar dando algum benefício para o paciente. Por exemplo, a gente teve uma pergunta de que ela perguntou sobre flacidez. Isso, Se com a idade do paciente, a gente, com 60, 70 anos, a gente notar, por exemplo, de que já existe uma flacidez por envelhecimento natural, a remoção da glândula de Bichat vai trazer algum benefício? Não, né? Então, a idade, ela é um ponto a mais para que a gente possa observar, mas ela não limita. Faz parte da análise, né? A idade faz parte da ajuda análise, mas ela não chega a ser uma exclusão. Paciente de mais idade, essa técnica está excluída. Não, ela pode ser indicada dependendo de tônus muscular, do perfil do paciente e outras análises que se faz. E depois que tira essa gordurinha, ela pode voltar naturalmente? Não, nunca mais ela volta. Aí é o rosto mesmo que vai se moldando para que
Tá, e hoje em dia as mulheres buscam aí tanto esse tipo de serviço, né, que é a bichectomia, esse tratamento, e também botox, né, preenchimento de linhas. Como é que o senhor vê esse tipo de serviço que as mulheres tanto procuram e os Pois homens é. também agora, né? Eu acho assim que hoje em dia a gente não tem como fugir desse apelo pela estética, né? De modo geral, não é só nessa área do dentista. O que eu tenho reparado é que o dentista saiu muito de dentro da boca e como ele começou a analisar a face. Como sempre a gente fez isso de maneira intuitiva. Quando a gente reabilita um paciente proteticamente, a gente fotografa o paciente e a gente vê se está sorrindo mais de um lado, de outro. E daí você fala assim, poxa, mas os dentes estão alinhados, mas aqui está aparecendo mais dente do que do outro lado. O Botox, você aplica e você tem um equilíbrio do sorriso. Então, a face entrou dentro de uma odontologia de alta performance, Sim. buscando estética. Então, é válido. É muito comum a gente ver cirurgião dentista fazendo esse tipo de serviço, né? E o Exatamente. Botox elimina a bichectomia e vice-versa ou não? São tratamentos diferentes? São São coadjuvantes. efeitos diferentes São no rosto. efeitos e são coadjuvantes, Sim. né? Para que você busque uma perfeição mais da face, né? Como eu posso dizer, uma suavidade melhor da face, né? Na Linhas expressão, mais, linhas mais definidas. Tá, tem uma pergunta de WhatsApp, né, Larissa? Você pode me passar? A Jane de Campinas quer saber se fica cicatriz internamente ou alguma marca por fora. Não, todo o acesso é feito internamente, né? E não deixa cicatriz. São de 2 a 3 pontos que se dá e dificilmente alguém pode olhar uma paciente que tenha sido operada e consiga ver evidências que tinha sido feita essa cirurgia. Tá bom, doutor. Muito obrigada pela sua presença, agradeço. pelos esclarecimentos sobre esse assunto que está tão comentado hoje em dia, né? Eu que agradeço. Muito a obrigada, todos. um bom dia para você.